Parecer. Parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer, ele pode ser facultativo, obrigatório ou ainda vinculante. Veja bem, o parecer na administração pública, ele é muito importante, principalmente para a constituição do ato administrativo. Muitas vezes o parecer, ele é a própria motivação do ato administrativo. Quando um administrador público solicita um parecer e, baseado neste parecer, emite um ato administrativo, esse parecer passa a compor a motivação do ato administrativo, porque ele fundamenta toda a escolha daquele determinado gestor em relação àquele ato administrativo. Agora, isso não significa dizer que o parecer ele seja obrigatório. Na verdade, a essência do parecer é de ser facultativo. Ele faculta ao administrador público escolher ou não o caminho que o parecer indica. E o administrador público ainda pode solicitar um outro parecer, caso não concorde com aquela opinião expressada. Então, o parecer, ele é essencialmente facultativo, certo? E fica a critério da administração solicitá-lo ou não, e uma vez solicitando, ele pode ou não utilizar os fundamentos daquele parecer na sua própria decisão. Essa é a essência do parecer como parecer facultativo. No parecer obrigatório, ele ocorrerá quando a lei exige que haja o parecer, ou seja, exige que o parecer seja o pressuposto para a prática do ato, aquele ato final, aquele ato administrativo final. E então há uma obrigatoriedade de solicitar o parecer. Esse parecer, no entanto, ele não tem um caráter vinculante. A sua decisão, ela não vincula a decisão do próprio ato administrativo. Há situações excepcionais em que há essa vinculação. É quando nós temos o parecer vinculante. Nesses pareceres vinculantes, nós temos a situação de que a própria lei determina que o parecer descrever deverá ser seguido. É o caso, por exemplo, no caso da aposentadoria por invalidez, quando há um parecer de uma junta médica que determina se aquele indivíduo foi ou não acometido de uma enfermidade que o impossibilite, que o incapacite para o trabalho. Uma vez a junta médica determinando que sim, que há o parecer do médico, haverá, consequentemente, a aposentação. Então, ele se torna um parecer vinculante. Agora, percebam bem uma coisa importante em relação ao parecer, certo? Esse exemplo que eu dei é um exemplo relacionado a um parecer advindo de um corpo médico. Mas os pareceres do ponto de vista administrativo, propriamente dito, né, os pareceres que são a emissão de uma opinião sobre um determinado ato administrativo ou sobre uma determinada conduta administrativa, eles são essencialmente expedidos pelos advogados. Na verdade, a OAB determina que é privativo do advogado a consultoria jurídica. Então, no exemplo que eu dei, é um parecer, mas um parecer médico. Mas quando for um parecer de cunho jurídico, né, como uma consultoria jurídica, aí obrigatoriamente deve vir de um advogado. Dentro da administração pública, os pareceres, eles são exclusivos da Advocacia Geral da União para o nível federal e para os níveis estaduais dos procuradores de Estado. Isso protege essas carreiras para que somente eles possam emitir opiniões a respeito das condutas da administração pública. O parecer, quando ele se torna obrigatório, ou seja, quando a própria lei determina que aquele parecer seja obrigatório, ele deverá ser o fundamento do ato e, portanto, vincular a decisão do próprio agente administrativo. É o que ocorre, por exemplo, nos pareceres relacionados aos procedimentos licitatórios, em que a lei obriga o parecer e vincula a decisão do parecer à própria decisão do ato administrativo. É importante a gente perceber também a responsabilidade para os pareceristas pela emissão de seus pareceres. Há uma discussão sobre isso, porque o Tribunal de Contas costuma exigir uma responsabilidade dos pareceristas além da responsabilidade que eles realmente têm. Por exemplo,
há situações em que os pareceristas são responsabilizados por dano ao erário público, quando o seu parecer está fundamentado legalmente em situações juridicamente aprováveis. Desse modo, o judiciário felizmente tem decidido que o parecerista só responderá pelo ato administrativo, ou seja, só responderá pelo seu parecer quando ele trouxer consequências, danos ao poder público, quando houver erro grosseiro, má-fé ou culpa. Porque, evidentemente, é preciso proteger o parecerista, que, afinal de contas, é uma opinião. E a opinião jurídica, muitas vezes, ela é divergente. Eu posso ter uma opinião jurídica e outro indivíduo ter outra opinião. E isso não necessariamente significa má-fé ou tentativa de dano ao erário público. Nessa situação, nós temos a lei de introdução ao direito brasileiro, que acrescentou aqueles 10 artigos, né, do artigo 20, do artigo 30, do artigo 20 ao artigo 30, perdão, sobre o direito administrativo, sobre o direito público. E lá no artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, determina que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões, incluindo aí as opiniões, os pareceres. Essas opiniões técnicas, elas só o indivíduo só vai responder, ou seja, o agente público só responderá em caso de dolo ou erro grosseiro, quer dizer, quando ele manifestamente tem uma incapacidade ali ou ele tem uma intenção de prejudicar a administração pública. No geral, quando isso não ocorre, e é o que na verdade ocorre nos pareceres, não há por que penalizar, não há por que criminalizar, não há por que responsabilizar o agente público que emana o parecer, que emite o parecer, certo? Então, dentro dessa concepção, nós temos o parecer como uma espécie de ato administrativo quanto ao seu conteúdo.